Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da nossa live Jejum com Propósito. Se você está aqui achando que está caindo de paraquedas, você não está. Você foi convidada por Jesus. Essa live é para a gente buscar mais o Senhor, é para a gente conhecer mais o Senhor, entender quais são os passos, quais são as direções que Ele tem para a gente. Então fica aqui assistindo, ouve tudo que Jesus vai falar. Você está mais convidado a fazer parte desse jejum espiritual que a gente está fazendo. Você pode começar agora, não tem problema nenhum. O que vale é a sede, a vontade, a intensidade de querer mais dele. Então a gente está fazendo um jejum onde a gente para de comer 8 horas da noite, volta a comer meio-dia. Durante o período da manhã toma muita água, café, chá sem adoçar, nenhum tipo de açúcar está permitido. E de comida é permitido legumes, verduras, frutas, proteína como ovo, carne, frango, peixe. Nada além disso. Então você pode começar, você faz seu jantar aí agora, e aí amanhã de manhã você acorda, faz sua oração, tenha seu tempo com Deus, toma sua água. Ó, eu fico agarrada aqui, ó. Isso aqui eu já enchi, que eu já tomei. E aí eu enchi, agora eu não posso tomar tanto, senão eu vou acordar de madrugada pra fazer xixi. Então, seja muito bem-vinda, se prepare para o que Jesus vai falar, para o que Jesus vai fazer. Perguntaram aqui se o Super Coffee pode. Teoricamente não seria bom você ficar limpinha, mas se você quiser tomar, substitui no lugar do café, ele não quebra seu jejum, não vai trazer malefícios para sua saúde. Então, tá tudo bem você tomar. Vou te fazer um pedido, se você puder, por favor, enviar essa live. Aqui tem uma setinha aqui do lado. Se você puder enviar para 10 amigas, deixa que às vezes ela não vai ver agora, mas depois, em algum momento específico, ela vai ver e ela vai entrar e eu tenho certeza que Jesus vai falar com ela. Então, se você puder, envia aí para ela, para várias amigas que você vê, pessoas que às vezes você nem tem tanta intimidade, mas você manda ali e deixa que Jesus faz, Jesus vai trazer quem tem que estar. Então, só se você puder ajudar a mensagem a chegar mais, vai ser maravilhoso. Eu não sei se essa música aqui ela vai atrapalhar um pouquinho enquanto a gente começa, enquanto a gente dá oi aqui. Eu adoro essa canção, ela chama Show Me Your Face, me mostra seu rosto. Eu vou escrever aqui pra você, se depois você quiser ouvir. Show, de show mesmo, Your Face. Toda vez que eu ouço, nossa, eu vou no céu. O que eu gostaria que você escrevesse aqui pra mim. Ó, a Ju escreveu que teve muita dor de barriga hoje, parece uma limpeza. Creia nisso, né? Tem pessoas que vomitam, tem pessoas que... Peraí. Pera rapidinho. Eu falei pessoas que vomitam. Ótimo. Temos aqui. Então, assim, fica atenta aos sinais, às coisas que estão acontecendo. Uma coisa que eu peço muito quando a gente faz essas lives de oração é para que você, em algum momento, você ore a Deus, para que você comece a caminhar na sua casa. Você pega a Bíblia, se você não tiver uma Bíblia por enquanto, pega seu celular, pega o Salmo 23, o Salmo 91 e vai andando pela sua casa e vai declarando. Porque às vezes você tem dificuldade de orar as palavras que você julga ser certa. E eu entendo isso. Apesar de eu sempre falar, não precisa, não se preocupa com as palavras certas. Mas pegue a Bíblia, vai no Salmo 23, no Salmo 91, vai lendo em voz alta e vai andando pela casa e pede: Jesus, me mostra o que tem aqui que eu preciso retirar da minha casa. Vai pedindo sensibilidade ao Espírito Santo. Você vai passar por um local, às vezes você vai sentir uma almofada, que você vai lembrar que essa almofada você ganhou e não faz sentido. Teve uma vez uma amiga contando pra mim que a filha dela não parava de chorar, era bebezinha, ela não parava de chorar. Toda vez colocava pra dormir e ela não parava de chorar. É bem pesada a história, assim, se não fosse a pessoa que eu conheço, eu não ia acreditar. E aí ela falou que um dia ela foi orar, ela falou: Deus, o que tá acontecendo? Tipo, a bebê não conseguia dormir e não tinha nada na casa e a bebê tava super bem. E aí ela fez uma oração dessa e tinha um ursinho
Um ursinho que ela tinha ganhado de uma pessoa. E naquele ursinho ela começou a futucar aquele urso. Resumo, rasgou o urso. Dentro do urso tinha um papel lá. Aí eu não lembro o que tinha escrito. Não faço ideia do que tinha. E aquele urso estava lá consagrado ao inferno, assim. Então, assim, esteja atenta. Observe sua casa. Talvez essa semana, até sexta-feira, seja importante você fazer uma limpeza de coisas que você tem guardado, de coisas que você precisa retirar da sua casa, de coisas que você precisa dar fim, de coisas que você precisa renovar. Às vezes você tem que doar, às vezes você tem que simplesmente jogar fora. Então pede a Deus. Eu sempre orei muito pela nossa casa. Sempre pedindo a Deus para que cada pessoa que pisar na nossa casa sinta a presença dele. Eu lembro uma vez, uma dessas orações na casa anterior, a nossa geladeira, ela queimou do nada. Ela pifou, assim, do absoluto nada. Aí eu não tava entendendo o que tava acontecendo, tava aparecendo muita cobra na nossa casa. Era uma coisa assim de louco, era muita cobra. E aí eu lembro que eu chamei o cara pra poder ir ver o que tinha acontecido. Ele chegou lá e, tipo, depois de 5 minutos ele mexeu e a geladeira voltou a funcionar completamente. Só que a geladeira tinha queimado, ele tinha visto que tinha queimado. Então, assim, algumas coisas no mundo espiritual que não faz muito sentido no nosso entendimento, elas acontecem e você precisa estar sensível. Tem uma passagem que diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando Deus pede pra gente resistir, significa que vai vir resistência, vai vir o mal de alguma forma para tentar nos impedir. Então, você que sentiu dor de barriga, você que tá sentindo vontade de vomitar, às vezes seu filho sentiu alguma coisa, às vezes a sua filha sentiu alguma coisa, às vezes você está se percebendo mais irritada, ou seu marido mais irritado, ou coisinhas que não são do cotidiano, você está percebendo? Não foca nisso, só se mantenha firme em Deus, só se mantenha em oração, pedindo: Deus me ajuda, porque a gente vai vencer isso juntas. E você vai ver como você vai sair daqui na sexta-feira. Você vai entender o romper, você vai conseguir ver com seus olhos o romper que vai acontecer na sua vida, que já está acontecendo e você ainda não está percebendo. Mas não deixa de buscar esse lugar, de observar na sua casa. Lençol, travesseiro, tudo. Pede ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, me ajuda a reconhecer o que eu preciso tirar da minha casa. O que daqui que não deveria estar aqui. E vai pedindo ajuda a ele, vai orando pela sua casa, tá bom? Sonhos com coisas de sonhos impuros. Fica tranquila. E comemore. Não fique triste. Se vocês estão vendo que ele está de alguma forma tentando afrontar você, é porque tem algo muito grande. Porque você é uma explosão para o Senhor. Você é um presente para Deus. Quem está entregue ao diabo, ele não faz nem questão. Ele fala que ele já está aqui na minha mão. Vai se preocupar com o quê? Ele quer pegar pessoas que estão buscando mais de Deus para tirar. Para falar assim: não, peraí. E aí, vamos já começar a nossa live. Eu tava aqui agora. Vocês estão conseguindo ouvir a musiquinha? Eu vou tirar os comentários já. Se você puder, em específico, escrever áreas que você necessita de oração. Se você puder ir escrevendo aqui, Jesus vai ministrando na hora que a gente for orar, ele vai me lembrando, vai trazendo palavras. Mas se você puder colocar coisas específicas que você precisa de oração, e você que for lendo, vai orando, vai intercedendo pelas pessoas, tá bom? Então tá, vai escrevendo que eu vou lendo. Não vou ler o nome de ninguém, não. Mas olha que lindo que aconteceu. Tá bom, já tô vendo. Eu já tinha sentido muito dessa área específica. Tá, que lindo que Jesus vai fazer hoje. Se prepara. Então, tá bom. Tá, já temos aqui o norte. Eu orei aqui um pouquinho antes da gente começar. Aí eu falei assim, Deus, me dá uma palavra clara para elas. Eu não pedi para mim, eu falei, me dá uma palavra específica para elas. E aí, quando eu faço essas orações, eu pego, a Bíblia tá fechada assim, e eu abro uma palavra. E aí veio assim, ó, presta muita atenção. Fiquei tão feliz, ainda bem que eu tava gravando na hora, eu coloquei gravando assim, eu falei, depois eu posto. Diz assim, ó: eu ouvi
as palavras que este povo lhe falou, e tudo o que eles falaram, muito bem. Quem dera, presta atenção porque agora é o momento, quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos dele, para sempre. Quem dera que eles sempre tivessem esse coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Aí aqui é Moisés falando: tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que vocês vivam, para que tudo vá bem. Essa palavra foi do Senhor para você. Eu pedi para ele. E ele basicamente disse assim para você: puxa, seria tão maravilhoso se você me buscasse assim sempre. Seria tão bom se você quisesse me encontrar todos os dias assim como você está querendo nesse jejum. Tudo para você iria bem. Tudo iria ser bom para você. Eu vou te falar que desde que eu tenho buscado Jesus, desde que eu aceitei Ele na minha vida verdadeiramente, eu tive o primeiro encontro com Ele, e eu já te garanto que meu primeiro encontro com Ele foi no meu quarto, foi na minha casa. Eu estava numa necessidade de trabalhar, eu tinha um lançamento na época do Midas, e eu estava com o lançamento marcado, tipo Academia do Jejum. Pensa pra você entender, conseguir contextualizar bem. Eu tô avisando que dia 27, agora terça-feira, eu vou abrir as vagas da Academia do Jejum. Eu tava fazendo isso, na época era o Midas, eu ensinava as pessoas a ganharem dinheiro na internet. E eu tava assim, com lançamento. Quando a gente faz lançamento, a gente investe muito. Então tem muitos anúncios que ficam aparecendo para as pessoas e muitas vezes R$500 mil investido. É muito dinheiro envolvido para o lançamento ocorrer bem. E aí o lançamento já estava avisado, assim, tipo de terça-feira. E eu comecei a ter os sintomas do Covid. Aí eu tinha, sei lá, 5 meses que eu tinha aceitado Jesus. Eu falei, não, eu vou fazer o lançamento. Liguei pro time todo, eu falei, pessoal, pode ter certeza que eu vou fazer o lançamento, mesmo se eu tiver com dor no corpo, o que for. Sério, quando foi na sexta-feira, acho que a live começava na segunda, eu não lembro, tem muitos anos, tem uns 3 anos. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia mexer meu corpo, eu não conseguia levantar a cabeça, eu não conseguia fazer nada. Resumo, eu não consegui fazer o lançamento. Ali tinha minha expectativa de trabalho, tinha minha expectativa de ganho financeiro, de transformação de vida, de exercer o meu trabalho, e Deus simplesmente cortou completamente. Ele começou a dizer assim: ei, você tá achando que você tá no controle, né? Você lembra que tempos atrás você fez uma oração dizendo: eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos? Você tá entregando mesmo ou você tá querendo fazer do seu jeito? Só que quando você está vivendo o processo em Deus, quando você está vivendo a reconstrução, que é o que está começando a acontecer na sua vida, você que já caminhava com Jesus e se afastou, Ele está te chamando de volta. Você que nunca conheceu Jesus na sua totalidade, está começando a conhecer agora. Eu já te garanto, você vai se lascar muito. Mas se prepara. Ele vai ajustar tudo que está errado no seu coração. Tudo. E por isso que o inferno está furioso. Por isso que está te dando sonhos que não deveriam estar nos seus sonhos. Por isso que ele está colocando dúvida na sua mente. Por isso que ele está colocando medo na sua mente. Porque ele sabe os planos que Deus tem para você. E a tentativa é de fazer desistir. Então imagina, eu aceito Jesus. O trabalho que eu fazia, ele vai lá e corta. As coisas que eu vivia fazendo, ele vai lá e corta. As coisas que eu pensava que eu tinha o controle, que estava nas minhas mãos, ele vai lá e corta. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais nada. Meus filhos ficavam com febre do nada. Eu fazia live para vocês de oração o tempo todo. O inferno tava louco. Eu olhava para Rodrigo e para Linda com febre. Era uma febre que durava tipo 24 horas. E eu nunca dou remédio para eles, então eu esperava o corpo curar, dava banho gelado e tal.
Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Ia sentar numa poltrona lá fora, de repente levantava a almofada, tinha uma cobra. Ia na área externa para fazer um churrasco, de repente abriu o armário, saiu uma cobra. Ligo pro antigo dono da casa, isso aqui em Orlando. Eu, Thiago, tudo bem? Já teve cobra aqui na sua casa? Porque a gente comprou a casa desse construtor. Ele construiu para ele morar com a família dele, depois a gente comprou. Não, nunca teve cobra. Eu falei, meu Deus. De repente estou eu no quarto, assim, deitada, e eu sinto uma opressão, assim, como se o diabo estivesse ali dentro do quarto. E eu começo a suar frio, e eu começo... meu Deus, o que está acontecendo? E só vinha na minha mente, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Só que olha só, eu tô inteira arrepiada. O que está acontecendo agora com a gente? Quando Jesus, lembra que eu contei para vocês ontem, que até então Deus falava com os profetas no Antigo Testamento, né, que é mais ou menos metade da Bíblia aqui, então é mais ou menos assim, metade da Bíblia é o Antigo Testamento, aí a partir de Lucas, Mateus, João, começa o Novo Testamento, que é o Evangelho, que é quando Jesus veio na Terra. Então, toda essa parte aqui antiga é o Antigo Testamento. Peraí, até menos, peraí, deixa eu puxar aqui certinho pra vocês conseguirem visualizar. Isso aqui eu fui aprendendo sozinha com Jesus, tá? Ó. Aí eu tenho muitas coisas escritas, ó. Toda vez que Jesus for falando com você, você vai falando. Então começa aqui, Mateus 1. Tudo isso aqui, essa grossura aqui, é Antigo Testamento. Tudo isso daqui. Aqui começa o Novo Testamento. Então aqui era quando Deus falava com os profetas, com os homens. Ninguém tinha acesso a Deus. Ninguém tinha. Só os profetas que ouviam. Moisés conseguiu ver a glória de Deus e tal, mas ninguém tinha acesso. Quando chega aqui, Jesus começa a caminhar com os discípulos. Aí começa Jesus a realizar os milagres, começa Jesus a curar os enfermos e tudo mais. Chega uma hora que Jesus fala assim, Adriana, Camila, Ana, olha, você vai poder fazer essas maravilhas através do meu Espírito que vive em vocês. Vocês vão poder fazer isso. Então, ore pelos enfermos, declare cura sobre os enfermos, ore uns pelos outros, imponha a mão na cabeça um dos outros e clame a mim porque eu vou curar essas pessoas. De repente, tá lá, Jesus, ele andava, a galera rodeava ele, assim, era surreal. E tinha uns que duvidavam, que tentavam apedrejar, que tentavam zombar dele. Mas as pessoas ficavam assim, quando Jesus estava passando, todo mundo. De repente, presta atenção, que é agora o que a gente está vivendo. De repente, os discípulos começam a tentar expulsar demônio das pessoas. As pessoas manifestavam o demônio, e os discípulos tentavam, e tinha demônio que não saía. Aí ele chega, acho que foi Mateus, não sei quem que foi Pedro, algum deles chegou para Jesus e falou assim, Jesus, você falou para mim que eu poderia expulsar demônios, que eu poderia curar enfermos, que eu poderia curar pessoas em seu nome. Eu tô aqui tentando expulsar o demônio desse cara aqui, já orei, já gritei, já louvei, já fiz tudo. O demônio não sai do endemoniado, me ajuda. E aí Jesus fala para ele assim, existem determinadas castas, legiões de demônios, que só são expulsos com jejum e oração, que é o que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que você está endemoniado, que eu estou endemoniado. Mas existem amarras espirituais que muitas vezes no nosso lugar de entregar mais a Deus não é performance. Deus não espera performance da gente. Mas na hora da gente buscar mais por Ele, a gente começa a acessar novos níveis. É tipo a madrugada de oração. Quando eu acordo para orar de madrugada, não é que eu estou entregando a Deus o meu sacrifício, mas eu sei que a Bíblia me diz que ele se faz ser encontrado por aqueles que procuram por Ele na madrugada. Jesus saía na madrugada muitas vezes para orar por causa do silêncio, porque ele queria ter acesso ao Pai, ele ia para o monte orar na madrugada. Mas eu não posso fazer disso um ritual e começar a achar que, se eu não jejuar, Deus não vai estar comigo. Porque como a gente tem uma tendência religiosa de começar a entrar num lugar de religiosidade, a gente perde o relacionamento e deixa de acreditar que o Espírito Santo mora em mim. E aí a gente começa a pensar que Deus só vai falar comigo se eu estiver no meu olhar e na minha justiça de santidade. Você consegue entender? Se você não tomar cuidado, você vai começar a achar que Jesus só vai falar com você e que você só vai sentir a presença de Jesus como você sentiu ontem na live, como você vai sentir hoje, se você estiver em jejum. E não é verdade.
A nossa atitude de jejuar ao Senhor é o modo em que a gente declara ao Senhor: eu entrego tudo ao Senhor. Eu amo comer, eu amo a minha liberdade de poder comer o que eu quero, a hora que eu quero, mas eu estou entregando ao Senhor e dizendo assim: eu não vou comer, eu vou me abster, porque eu quero estar sensível ao Senhor e silenciar a minha carne e colocá-la submissa ao Senhor. Então comer para mim, ainda que eu tenha fome, vai se tornar nada, porque o teu Espírito me alimenta, porque o Senhor me alimenta. E nesse lugar você vai encontrando... Peraí, eu não tô gostando dessa música aqui não. Nesse lugar você vai encontrando um fluir em Deus natural. Você vai começando a experimentar da presença dele de uma forma natural, onde você não consegue mais viver sem. Onde você não consegue mais viver sem, onde você quer jejuar ao Senhor, onde você quer se parecer mais com Ele, onde você quer fazer coisas que agradam a Ele. Então, a disciplina do jejum espiritual é algo que tem que fazer parte da sua vida sempre, mas não por esperar uma performance que assim Jesus vai fazer o que você quer. Ele não é o gênio da lâmpada mágica, ele não vai fazer o que a gente quer. Na maioria das vezes, ele vai fazer tudo o que a gente não quer. E quando chegar lá na frente, a gente vai agradecer a Deus por não ter feito aquilo que a gente tanto queria. Você já parou para pensar? Ano passado, as coisas que você pedia a Deus que Ele não fez e hoje você consegue enxergar e falar: nossa, obrigado. Ainda bem. Eu tenho milhares. Milhares. Que eu falo assim: Deus, obrigada por não ter feito a minha vontade. Eu ia estar lascada agora. E coisas que eu julgava antes serem as melhores. Então, não dá pra gente entender muitas vezes, e a gente não vai entender. E caminhar com fé, caminhar por fé, andar com fé, não significa viver uma ausência de medo. Eu e Rodrigo, a gente tá vivendo um momento específico que, assim, a última pessoa na Terra que poderia estar fazendo live de oração agora com vocês sou eu. Porque eu tô lá no meio do barco, assim, ó, e Jesus tá falando: vem, pisa. Vem, pisa sobre as águas, vamos lá. Não, Jesus, mas calma aí. Mas tem que ser agora. Adriana, vamos lá, eu te amei. Mas Jesus, eu tô com medo. Adriana, vamos. Rodrigo, vamos. E a gente vai caminhando. Em obediência, a gente tá caminhando. Se você perguntar: é o que vocês gostariam de estar fazendo? Não. Daqui a um tempo vocês vão saber, mas não é. Mas quando você vive para Deus, você já não vive mais o que você quer fazer. Já não é mais a sua vontade. É a vontade dele. E ele vai direcionando com fluidez, com leveza. Eu vi muitas de vocês escrevendo: o casamento tá difícil. Puxa, hoje eu tava indo levar a Linda pra escola. O Rodrigo não foi, que ele tava com o nariz ruim. E aí a gente tava conversando, eu falei assim: filha, sabe um momento que a mamãe adorava viver com a vovó Penha, a minha mãe? Ela adora, né? Tipo, é 25 minutos de casa até a escola. Aí eu falei: todo dia 30, a vovó Penha recebia o salário do trabalho dela. Então, quando chegava dia 30, às vezes dava uma diferença de 2 dias, ela esperava chegar no sábado e ela me levava pro centro. Aí eu fui explicar pra ela o que é centro. Pro centro da cidade que a mamãe morava. E aí a gente ia na loteria pagar a conta de luz, pagar a conta de gás, de água, tudo que tinha. E depois o que sobrava, a vovó me levava num restaurante self-service que eu podia comer de tudo que eu queria. Aí ela: tudo, mamãe, que você queria? Eu falei: não podia exagerar. Aí ela: o que você comia? Eu falei: mamãe pegava arroz, feijão, macarrão, ovo frito, carne. Ela falou assim: mas você não tinha isso em casa? Eu falei: filha, nem sempre. Às vezes tinha um pedacinho de carne ali para dividir para mamãe, para o tio Tiago, para vovó. Então, quando eu ia nesse restaurante, eu podia ver essas comidas e comer, eu ficava muito feliz. Aí ela falou: e você ficava feliz? Eu falei: muito feliz. Aí eu contei pra ela assim, eu falei: mas sabe uma coisa que mamãe sentia muito feliz? Era quando o vovô Adriano, meu pai, buscava a mamãe pra poder passar um final de semana na casa dele. E quando eu chegava na casa dele, sabe o que tinha pra almoçar? Tinha peito de frango grelhado, tinha filé de bife com cebola e tinha ovo frito. Então tinha as 3 proteínas pra mamãe poder comer. E a mamãe ficava muito feliz. Aí ela falou assim: e a vovó Penha e o vovô Adriano eram felizes? Eu falei: olha, eles brigavam muito. Ela: você via eles brigar? Eu falei: muito.
Até quando você estava dormindo? Aí eu falei, sim, e várias vezes a mamãe acordou com eles brigando. Então, agora, o que a mamãe vive com o papai é completamente diferente. Aí ela falou assim, e agora você é feliz, né? Eu falei, filha, eu sou muito. Eu sou muito feliz. E eu sou mais feliz ainda de ver que você, do meu tamanho, quando eu tinha a sua idade, eu via brigas e hoje eu tenho uma filhinha que na minha idade vê um papai e uma mamãe que nunca brigaram. Vocês nunca viram mamãe e papai brigar. Então eu sou muito grata a Jesus porque eu tive uma história no meu passado, isso eu conversando com ela. E eu chorando, isso 7h30 da manhã hoje, no jejum. Aí eu falei, eu sou muito grata a Deus, porque quando eu tinha sua idade, eu via brigas dos meus pais, e hoje eu tenho uma filhinha que na minha idade vê o que é um casamento de verdade. Só que a mamãe nem imaginava que poderia existir um casamento de verdade. Mamãe nem acreditava. Então, quando Jesus te entregar seu marido, você vai viver um casamento de verdade. E por que eu tô falando isso pra você? Porque no meu entendimento, o meu casamento ele tinha dia, data e hora pra acabar. Eu nunca acreditei na fidelidade de um homem. Eu nunca vi meu pai ser fiel à minha mãe, como que eu ia acreditar na fidelidade de um homem? Peraí, vê se ficou mudo aqui, porque entrou uma ligação. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso só saber, porque quando entra ligação, geralmente fica mudo. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Voltou? Então tá bom. Eu nunca acreditei que um casamento pudesse ser saudável. Porque o meu entorno não era... Eu não via casamentos saudáveis. Eu não via... Um ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu fui no supermercado aqui e eu vi um cara falando com a esposa, você é imbecil, você não tá vendo a carne aqui? Aquilo me deu um susto, assim, me deu um choque. Eu falei, não é possível. Não é possível que as pessoas vivem assim. E hoje em dia, os casamentos estão assim. Não existe respeito na forma de falar um com o outro. Não existe busca de ajustar. É tudo assim. Ah, você não tá fazendo isso? Então deixa eu me vingar aqui. Ah, você não tá acreditando em mim? Ninguém tá entendendo que em alguns momentos, o seu marido, ele não vai estar tão confiante nem nele mesmo e nem mesmo em você. Só que muitas vezes o reflexo vem pela forma como nós tratamos um ao outro. Então são princípios básicos. A admiração, ela não se perde no estalar de dedos. É no cotidiano. É no simples. É hoje a mulher querendo o tempo inteiro o quê? Mandar no marido. Querendo dizer o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, ofendendo a honra. Eu lembro uma vez, uma pessoa que trabalhava com a gente, ela ligou porque ela estava passando um momento difícil no casamento dela e ela queria um conselho. E eu lembro que eu falei assim, você tá ganhando mais do que ele, né? Em nenhum momento você chega pra ele e fala isso não, né? Você não chega em nenhum momento e fala, porque eu sustento a casa. Ela falou, falo, várias vezes. E ela tava reclamando porque eles não estavam nem tendo relação sexual. Eu falei, como é que você quer? Você tá destruindo a autoestima dele. Você tá acabando com a autoestima dele com palavras. Tem momentos que um casamento, a esposa vai estar produzindo mais, vai ter momentos que o marido vai estar produzindo mais, vai ter momentos que os dois vão estar vivendo um desafio. Mas é aqui que entra a parceria, é aqui que entra o momento em que os dois estão lutando juntos. Aí você a vida toda acreditou que você precisava ser grosseira porque você viu seus pais serem grosseiros. Você a vida toda acreditou que você precisava ser autoritária, dona do seu próprio nariz. Sabe qual foi a maior dificuldade no meu início de relacionamento com o Rodrigo? Eu me desprender do que eu ouvi a vida toda. O homem vai te trair, compre sua casa, seu carro, seu apartamento, passe num concurso, porque a hora que ele te der um pé na bunda, não o Rodrigo, né, o homem em si, você pelo menos tem sua garantia de vida. Então eu já cresci com uma aversão ao casamento. Eu já cresci assim, é data para começar e acabar.
Então eu não conseguia muitas vezes ter uma entrega verdadeira. Eu não conseguia muitas vezes viver um relacionamento profundo porque eu estava sempre armada. Peraí. Ou você confia que Jesus está nesse casamento, ou você para. Não adianta. Não adianta você tentar fazer sozinho. Eu comecei a pedir a Jesus para Ele me ajudar, para eu ser uma esposa incrível, para eu me desprender de mentiras que eu acreditei a vida toda, para eu ser uma boa esposa, para eu ser mais mansa, para eu ser mais calma. Eu lembro que a gente convivia com um casal, era insuportável estar perto deles, porque a esposa, ela tratava todo mundo bem. Se tivesse num churrasco, você quer uma carninha? Você quer não sei o quê? Não, vem cá que eu ponho sua comida. E o marido era só patada. O marido era só porrada. E aí, eu não tô dizendo que, eu não sei da relação de vocês, mas eu tô dizendo assim, será que você não tá sendo o tempo inteiro grosseira? E com os de fora você é mansa? Você tá tratando todo mundo bem e ele mal? Porque você projeta algo que você viu no seu passado que não tem a ver com ele, ou você cria uma expectativa de que ele vai ser diferente de como você conheceu ele. Tem gente que escreve pra mim, que meu marido toma cerveja todo final de semana, eu não aguento mais isso. A minha pergunta é, você conheceu ele como? Porque quando você conheceu ele, ele já tomava cerveja todos os dias. Aí agora você quer jogar no lixo, ao invés de pedir a Deus por um milagre, por uma transformação, você se transformar. Porque quando a gente quer a transformação do outro, a gente se transforma primeiro. Quando eu quero ver a mudança no outro, eu mudo primeiro. Mas tá muito fácil hoje descartar tudo. Joga tudo fora. Vamos, troca. Aí vivem pessoas infelizes, pessoas que não lutam por nada, que desistem por tudo, a qualquer custo, a qualquer preço. Não tô falando de agressão física, isso pra mim é inaceitável. Inaceitável. Não, eu não tenho a menor possibilidade. Eu tô falando de picuinhas, de coisinhas que... Aqui, faz o seguinte, tem um exercício incrível. Agora eu tô falando sério. Tá sem conexão com seu marido? Faz o seguinte, hoje à noite, fica os dois pelados, os dois. Deita um em cima do outro e fica lá 10 minutos deitados. Pelados, um em cima do outro. Ouvindo a respiração um do outro. Quietinhos ali. Deitadinhos. Às vezes o que tá faltando é coração no coração. É desacelerar um pouco. Essa hiperatividade, essa hiperansiedade que está sendo ativada através da internet, de hiperfoco, de super performance, de alta performance. Não, pera, calma. Deixa eu te falar. Quando Jesus me pediu para parar durante 2 anos, sem poder ganhar dinheiro, sem poder trabalhar, todo o dinheiro que entrasse eu tinha que doar, ele falou, deixa que eu vou cuidar. Eu senti medo pra caramba. Eu nunca tinha vivido uma entrega tão... Eu nunca tinha vivido nem perto. E Deus falou, o que eu vou fazer, ninguém vai poder dizer que foi feito por mãos humanas. Nesse tempo, quando foi a primeira turma, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Entrava dinheiro, eu doava. Entrava dinheiro, eu doava. Entrava dinheiro, eu doava. Teve um dia que Deus falou, doe $100 mil. Tô falando 100 mil reais, não. $100 mil. Mas em obediência, fui lá e fiz. Passaram-se meses, não podia trabalhar, só fazendo live de oração para vocês, sofrendo, lutando, porque a caminhada, muitas vezes, ela vai te fazer chorar, você vai sentir dor. Não é simples você entregar. Quando Deus pediu para Abraão entregar Isaac, você acha como que o cara se sentiu? Deus, o filho que ele esperou por tanto tempo, Deus fala, agora vem cá, traz ele aqui no monte, a gente vai sacrificar ele, igual sacrifica um animal, a gente vai matar. Ele foi sem saber que lá em cima, Deus ia falar, agora eu acredito em você, eu sei que você me ama. Olha pro lado aí que tem um carneiro aí, não é seu filho que eu vou matar, não. Mas ele foi. Então quando você tá entregando, é sofrido. É sofrido. E você vai o tempo inteiro ter que entregar. Não vai ser o tempo todo bonitinho, o tempo todo tudo vai dar certo, não. Mas você vai ter paz mesmo em meio ao caos. Você vai ter paz.
E quando Deus falou, entrega o trabalho, eu não sabia que ia durar só 2 anos, eu não sabia. Passava um mês, não acabava, eu achava que já ia acabar. Passava 6 meses, não acabava. Passava 7 meses, não acabava. Passava 1 ano e meio, não acabava. Meu Deus. Até que ele entrega e fala assim, agora você pode voltar. E ele entrega a Academia do Jejum. Não sou nutricionista, não sou médica, eu sou dentista. Eu falei, Deus, vão me apedrejar, vou falar de jejum, como? Ele falou, o dono de um hospital precisa ser médico para ser dono de hospital? Quem tá te entregando sou eu. Você não vai ter sócio, eu vou ser o dono, eu vou ser o estrategista da Academia do Jejum. Deixa eu só te contar. Na primeira turma da Academia do Jejum, na primeira turma, no primeiro dia, em menos de 24 horas, eu ultrapassei o número de alunos que eu tive no Midas inteiro, não foi pouco não. Eu olhei, eu falei, não é possível. Foi a coisa mais surreal que até então eu já tinha vivido. Foi a coisa mais bizarra que eu já tinha vivido. Eu lembro que eu me ajoelhei no chão e eu só chorava. Eu falava, Deus, eu não fazia nem ideia, não fiz nem conta financeira, eu só olhava o número de alunos. Eu falava, não é possível. E o que ele vem fazendo, meu Deus, vocês não estão entendendo. Só que entenda uma coisa, teve renúncia, teve choro, teve medo, muito medo. Mas teve paz, que excede o entendimento. Que é que você fala assim, meu Deus, parece que tá tudo muito louco, mas eu tô com uma paz que não tem como explicar. E tinha dias que eu parava de olhar pra ele e aí eu via o mar agitado, eu via as coisas muito doidas, todo mundo indo, e parecia que eu tava ficando pra trás, era essa a sensação. Todo mundo indo, eventos e tal, e eu com a palavra, volte pra sua casa. Você não está autorizada a trabalhar. Você não está autorizada a ganhar nenhum dinheiro. Vai ficar com seus filhos. E hoje, quando eu conto pra vocês, eu sinto saudades. Saudades do que eu vivi. Eu lembro que ano retrasado, eu tinha lançado uma turma da Academia do Jejum em agosto. E aí quando foi setembro, outubro, eu tava, assim, a gente tava super feliz, né? Trabalhando e tal. O Rodrigo tava correndo. O Rodrigo na melhor performance dele. De repente eu fui na minha médica no Brasil pra fazer botox, fazer meus procedimentos do rosto todo. Quando eu tô entrando no avião, eu fiquei, acho que 18 horas no Brasil. Eu sempre faço bate e volta, assim. O Rodrigo me manda mensagem, olha, eu tô com uma dor no estômago. Eu falei, amor, vamos ver se tem um remédio em casa. Não tinha remédio. Eu comprei na farmácia. Mandei entregar, ele tomou, não melhorava. Quando eu tô embarcando no avião pra voltar pra casa, será 1 da manhã, ele fala, minha vida, eu não tô aguentando, eu preciso ir no hospital. Aí a gente ligou pra pessoa pra levar ele no hospital. Resumo, ele tava com uma hemorragia. Se ele não fosse operado naquele momento, ele podia morrer a qualquer segundo. Era uma hemorragia interna. Então assim, do nada. Eu saí sorrindo, feliz, amor, já volto, espera aí rapidinho. Em 18 horas, mudou completamente. Eu chego, me vejo dentro de um quarto de hospital, com meu marido, com os médicos dizendo que era um câncer, que era maligno, que era do tamanho de uma bola de beisebol, que não tinha como, 99,9% de certeza, ele ia ter que tirar um pedaço do intestino, ele ia ter que tirar um rim, ele ia ter que tirar a glândula suprarrenal, ele ia ter que tirar o baço. E a gente assim, Deus, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Há 18 horas atrás nada disso estava acontecendo. E de repente tudo mudou. Minha preocupação com as crianças, quem que vai ficar com as crianças? A gente não tem família aqui nos Estados Unidos. Minha melhor amiga vem, um amigo médico vem. Deus vem trazendo pessoas. Meus sogros estavam no limite de vir, porque já tinha dado, eles vêm pra cá e ficam muitos dias, já estavam no limite de não poder ficar nos Estados Unidos, dos 6 meses. E Deus foi suprindo. E lá dentro do quarto do hospital, Deus ia falando com a gente. Deus ia tratando o nosso coração, ia nos levando mais profundo, e a gente sem saber o que ia acontecer, mas a gente confiando nele, a gente confiando.
no estalar de dedos, a nossa vida mudou completamente. Mas a gente não tirou os olhos de Jesus. Então, assim, eu sei que você está sofrendo por medo da sua situação financeira. Eu sei que você está sofrendo pelo seu casamento, pela frieza que tem no seu casamento, pela falta de conexão, pela falta de conversa, pela falta de alinhamento. Tudo isso é tão simples para Jesus ajustar. É tão simples. Mas ele precisa primeiro ajustar o seu coração. Não adianta ficar acusando fulano, o mundo. A situação financeira muitas vezes você pode estar vivendo pela sua compulsão de gastar, pela sua falta de controle. Tá gastando mais do que ganha. Tá pegando empréstimo, não tá cumprindo com o que você prometeu. Não tá honrando a sua palavra. O Senhor, ele nos pede um caminho reto. Ele nos pede para fechar brechas. Ele nos pede para andar em alinhamento. Então converse com seu marido. Tem algo que eu hoje não faço que você gostaria que eu fizesse. Fala para ele também. Tem isso que você faz que eu não gostaria que você fizesse. Tenha diálogo, tenha conversa. Mas a oportunidade que vocês têm para poder estar conversando, fica cada um no celular. E não entende a explosão de dopamina que está te cegando, que está te tirando do essencial, te tirando do que importa. E aí você acha que a sua vida está péssima. Não, você não está tendo o básico da disciplina, do convívio social para melhorar as coisas. Então, se eu olho para trás e eu vejo alguns comportamentos em mim que eu não gosto, eu preciso tomar uma atitude diante dele. Outro dia eu estava com Valdeia no telefone, a minha terapeuta, eu falei, Valdeia, eu não quero mais olhar para isso daqui e achar que esse negocinho aqui é um problemão. É um detalhe. Tá tudo lindo, tá tudo lindo. Uma vírgula caiu fora do lugar, isso pra mim vira um problemaço. E eu deixo de olhar tudo que é bom pra ficar focado nesse negocinho aqui. E eu chorava, falava, Valdeia, eu preciso. Só que enquanto eu falava, eu me ouvia. E eu começava a gerar conexões de onde que isso nasceu. Por que que isso nasceu? Eu lembro que quando o Rodrigo estava no hospital, eu ficava assim, Deus, eu não posso mais me importar se eu não limpei a casa, ou se a casa não está limpa, ou se o meu armário está desalinhado. Deus, onde que nasceu isso? E eu terminei de falar com o Valdeia nesse dia do problema, e eu falei, Jesus, por favor, eu não quero ser assim. E eu chorava para ele, isso tem uma semana, não tem muito tempo não. Por favor, Deus, me faz olhar para os mínimos detalhes. Os nossos filhos cheios de saúde, meu marido cheio de saúde, eu cheia de saúde, a nossa casa, tudo. Eu não posso me comparar. Rodrigo Filho estava falando, porque os meus amigos podem ver YouTube, porque os meus amigos têm iPad, porque são seus amigos, não é você. Se for assim, eu vou me comparar, porque fulano de tal tem um jato particular, eu não tenho. Então esteja satisfeito com o que você tem. Esteja grato com o que você tem. E eu falava para Jesus, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não quero ser assim. Tem uma semana, nessa uma semana aconteceu tanta treta, que pra mim, parece que eu tô há 5 dias do lançamento da Academia do Jejum, eu não tô postando como eu deveria. Eu tô fazendo live de oração pra vocês perto de lançamento, eu tinha que estar falando, fazendo propaganda da Academia do Jejum. Eu tô vivendo com Jesus. Eu tô entregando na mão dele. Eu não deixo de fazer minha parte, mas não adianta você achar que na força do seu braço você vai vencer. Não vai. Eu não fiz força nenhuma para ter o resultado que eu tive na Academia do Jejum. Para ter o resultado que eu tenho, nenhuma. Eu sou tão acostumada a chamar você de Best que minha vontade é falar, Best, nenhuma. É surpreendente, é enlouquecedor de você falar, e eu não falo, porque eu não gosto que ninguém sabe dos nossos resultados, mas de você falar e a pessoa falar assim, não tem como. Não tem como não ser Deus. Então, ao invés de você ficar gastando sua cabeça, tentando mudar sozinha, faz igual eu faço.
no banho, no chuveiro, em qualquer lugar. Jesus, por favor, me ajuda. Eu tô lá tentando fazer cocô, se eu comer uma porcaria, não adianta, meu intestino trava durante 5 dias, é um negócio de louco. Eu vou lá, Jesus, por favor, me ajuda a fazer cocô. Deu 5 segundos, tô eu fazendo. Eu convido ele pra tudo. Seu casamento não tá legal, não adianta ficar reclamando. Fala com Jesus o que é que não tá legal. Qual é a parte? O que existe dentro de você que você não quer que exista mais? Qual comportamento? Às vezes é a grosseria, a impaciência. Nós, mulheres, temos uma tendência à impaciência muito facilmente. Deus, me ajuda a ser mais paciente, por favor. A gente tem uma tendência a querer tomar conta de tudo e fazer tudo. Você quer ver uma loucura que eu sofria muito e graças a Deus eu fui liberta por Jesus. Foi nesse tempo dos 2 anos que ele me parou. A gente ia no mercado, eu ia lá, a mulher colocou, eu e minha mãe a vida toda, a gente não tinha carro, ia no mercado, tinha que carregar as sacolas na mão, a mulher colocava a sacola, eu ia lá arrancar, pegava toda a sacola, colocava tudo no braço e ia até o carro. E tipo, pra mim, normal. E o Rodrigo falava, deixa que eu ajudo. Não, deixa que eu vou, mais rápido, eu faço mais rápido. Botava a sacola aqui, ó. Chegava em casa, estacionava o carro, íamos nós dois pegar, eu ia lá, pegava todas as sacolas, colocava aqui no braço, só pra eu me sentir que eu sou super poderosa, que eu não preciso de ajuda. Da onde que eu preciso de ajuda? Sempre fiz tudo sozinha. Era isso que no meu inconsciente falava. E Jesus começou a falar comigo. Deixa de ser pereirão. Deixa de querer ser mulher macho. Deixa seu marido cuidar de você. Pô, Jesus, mas o tempo que ele vai levar para pegar as sacolas no carro, para levar para dentro de casa, eu já trouxe tudo, já fechei o carro, já botei, já guardei no armário. Deixa ele. Que pressa é essa que você tá? Beijo. Eu sofri tanto. Eu sofri tanto para soltar. E ele abrir a porta do carro para mim. Loucura. Até hoje minha mão coça. Aí ele chega pra mim, ê, pereirão, né? Amor, troca a lâmpada ali. Levava 3 dias pra trocar. Não. A impaciência, né? Esperar 3 dias, eu ia lá, trocava. Agora, fica 15 dias. Tem uma caixa de água na mala do carro. Eu já vi umas 5 vezes. Eu não pego. Eu nunca me senti tão cuidada. Nunca me senti tão amada. E uma caixa de garrafa de água nunca me ensinou tanto. Ele fala pra mim, por quê? Por que você tem pressa? Rodrigo fala isso pra mim. Eu, amor, como é que você consegue não responder 35 mil pessoas no seu WhatsApp? Porque é no meu tempo. Não, amor, mas tem um monte de mensagem. A hora que eu puder, eu vou responder. Enquanto eu não posso, eu não vou responder. Eu falei, amor, como que você me ensina? Eu fico louca. Não, mas a pessoa vai achar que eu tô ignorando. Deixa ela achar. Você não tá com tempo, você não responde. Amor, a caixa de água. Não, depois eu pego ali. Tem água dentro de casa. Mas a gente quer fazer. Porque a gente se sente produtiva quando a gente está fazendo. Isso quando a gente não ouviu quando criança. O que você está fazendo em cima do sofá, sua à toa? Vai limpar a casa, vai lavar um banheiro. Você está aí deitada. Que eu tive que me curar também disso. Eu ficar deitada? Não posso. Hoje à tarde eu fui tirar um cochilo. Toda vez que estou em jejum, me dá vontade de fazer o de jejum espiritual, me dá vontade de tirar um cochilo. Eu ficava assim, não, mas não posso, gente. Jesus, eu posso, né? Que privilégio, eu posso dormir à tarde. Eu vou dormir à tarde. Então, ele vai te revelando, ele vai te entregando as chaves. Você precisa querer ouvir, você precisa buscar, você precisa com intencionalidade revelar alguns detalhes do que você já percebe para Jesus e pedir para ele vir te curando. Hoje eu fiquei folgada, tá? Folgadíssima. Não pego sacola no carro, largo lá. Mercado, mas nem tchum. Imagina, se tiver uma pessoa com a câmera escondida, vai achar... Sabe o que eu faço? Vou com ele no mercado,
Quando a gente tá chegando com o carrinho, ele abre a porta do carro pra mim, eu entro, cruzo minhas pernas e fico ali, ó, mexendo no celular, e tá ele lá botando as compras. Ai, que delícia! Que delícia, como é bom. Só que você reclama que seu marido não faz isso porque você não deixa ele fazer. Porque você quer que seja na sua hora, igualzinho era comigo. Então deixa. De vez em quando, de propósito, lava o cabelo e fala, amor, seca aqui meu cabelo pra mim. Só pra você se sentir cuidada. Amor, passa esse hidratante aqui na minha perna, por favor. Ah, mas ele não vai fazer. Você nunca nem tentou. Deita na cama, pelada. Fala, passa hidratante aqui em mim. Você é mulher. Você sabe como conduzir seu casamento. Só que, usando tanto tempo de celular, você tá perdendo o básico, a conexão, a simplicidade, o toque, o olhar. Os vídeos vão ficar o tempo inteiro viralizando, vai ter um monte de coisa na internet o tempo todo. Deixa um pouco o celular de lado. Aproveita esse momento do jejum, quando acabar a nossa live, desliga o celular, larga ele pra lá, não vai... Gente, a notícia é ruim. Quando a minha mãe foi amarrada por bandidos no Brasil, o meu celular ele estava com 1% de bateria. O meu telefone tocou, 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, da minha tia me avisando tudo que tinha acontecido com a minha mãe na madrugada. A notícia ruim vai chegar. Você não tem que estar grudado o tempo inteiro. Você não tem que estar sabendo de tudo o tempo todo. Você só precisa gerar conexão com sua família, com seus filhos. Você que está com necessidade financeira, você só precisa ouvir a Deus. Ele te dá uma estratégia, uma ideia. Mas o barulho ao redor está te impedindo. Presta atenção, o diabo, ele não vai te levar para pornografia, ele não vai te levar para orgia, porque ele sabe que você não aceita isso. Ele vai te levar para aquilo que é lícito, para aquilo que é permitido e que vai te distrair. O celular, ele é permitido, ele é lícito, mas da forma errada ele te distrai. Ele silencia a voz de Deus para você. A fofoca, ela silencia, ela te distrai. A busca de estar o tempo todo vendo e se enchendo de informação te distrai, silencia. Aí você começa a dizer assim, mas eu não estou ouvindo a Deus. Não, você está parando para ouvir a Deus? A Bíblia garante, ela garante que aos seus amados ele dá enquanto dorme, aos seus íntimos ele revela segredos. Quantos segredos Deus revelou? A mentoria que a gente tem do Armin, ela não nasceu da minha cabeça. Ela não nasceu da cabeça de Rodrigo. Deus deu um sonho. Deus falou com quase voz audível. Eu acordei de madrugada e falei assim, amor, anota aqui o que Deus está falando. Porque se eu não anoto na hora, na madrugada, no outro dia de manhã eu não lembro. E o que eu estava fazendo nesse tempo? 3 dias de jejum espiritual e sem celular. Sem nada de celular. Então eu tive que pedir para ele acordar, para ele anotar no celular dele. Então Deus fala, Deus entrega. Ele entrega o caminho, a estratégia, a ideia, o formato, quando, como, onde. Mas você precisa buscar por ele. Eu vou precisar fechar. Eu tô com receio, faltam 5 minutos. Eu tô com receio da live cair pra gente poder orar. Deixa ela passar 5 minutos que eu quero orar pela sua vida. Pra mim é o momento mais incrível da nossa live. Só que deixa eu ler mais uma palavra aqui pra você que eu tinha separado, que é o seguinte. Esse momento aqui, dessa palavra que Deus me deu, eu já compartilhei ela algumas vezes nas nossas lives de oração. Foi um momento que eu tinha ido no fundo do poço, assim. Do momento que eu tinha aceitado Jesus e ele tava quebrando muitas coisas na minha vida. Nossa, foi muito difícil mesmo. Tava muito sofrido. E eu falei pra Deus, eu falei assim, o que tá acontecendo? Tipo, eu aceitei o Senhor na minha vida. Eu quero viver e tô buscando fazer tudo que agrada ao Senhor, dos seus olhos, né? Pra viver um caminho reto e santo ao Senhor. E por que tantas coisas estão acontecendo? E aí ele me entregou essa palavra. E eu vou ler aqui. E eu quero muito que você receba ela pra você. Porque Deus, ele fala o tempo todo com a gente. E diz assim, ó. Eu vou ler alguns pedaços, tá?
As nações, elas verão a sua justiça, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Entenda que você está vivendo esse processo agora e Deus está preparando você. E Ele vai te chamar de um nome novo. Toda vez que tem um marco, uma mudança de um tempo, Deus muda um nome. Abrão se tornou Abraão. É o único que eu lembro. Vai ter muito nome que ele mudou. Não lembro. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real na mão do seu Deus. Aqui eu tava me sentindo muito abandonada. Muito. Eu tava no fundo do poço. Me sentindo usada. Me sentindo... Eu tava péssima. A pessoa tinha dado uma rasteira no nível muito alto. E eu ficava, Deus, por que você permitiu isso? E aí, olha que surreal. Nunca mais a chamarão de abandonada. E a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia. E a sua terra de casada. Porque o Senhor se delicia em você. E a sua terra se casará. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, eu pus guardas que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. O Senhor jurou, e aqui foi quando Deus falou sobre o que ele ia fazer e não poderia ter sócio, não poderia ter nada, e até então é a Academia do Jejum, e na época eu não entendia, né? Não estava nem vivendo, fazia isso aqui, foi logo no comecinho, ele falou assim, e o Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos. Nem os estrangeiros, ou seja, nem qualquer pessoa que chegar vai beber o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão louvando o Senhor. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, e eu me colocava ali como Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Eu me mantive firme nessa palavra e eu escrevi aqui assim, ó, sem rumo. Eu estava sem rumo, eu estava sem entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. E eu me mantive firme nessa palavra, de que eu nunca mais seria chamada de abandonada, de que eu nunca mais seria usada, de que eu nunca mais seria enganada, de que ninguém iria colher daquilo que a gente plantou com tanto suor, tantas lágrimas eu derramei aos pés de Jesus. Se a live cair, eu vou entrar em outra pra gente poder fazer oração, tá? Tantas lágrimas que eu derramei. Então, esse momento que você tá vivendo, aproveite ele. Eu sei que é difícil, mas em breve o Senhor vai trazer para você a vitória, o Senhor vai trazer para você um tempo novo. E eu já te garanto que depois vai ter queda. Porque aqueles que estão dando muitos frutos, e bons frutos, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Ó, já apareceu aqui para mim 1 minuto e 57. Eu vou sair e vou entrar de novo pra gente orar, tá bom? Vem comigo, não deixa de vir não se distraia aí não, viu? Voltamos pra gente poder orar, então se você tá aqui, fica junto, que esse é o momento de oração, que eu vou orar pela sua vida. Nosso segundo dia da nossa live Jejum com Propósito. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Vocês estão conseguindo ouvir a música? Então, ou não? Sim, sim. Então, se você puder... deixa eu esperar que ainda tem mais gente entrando. Ai, que delícia. Se prepara para ter uma noite de sono maravilhosa. Tô lendo aqui a Rebeca falando, primeira vez que eu participo. Glória a Deus. A SS, cada palavra foi para mim. Glória a Deus. Essa palavra que eu li na live anterior agora foi Isaías 62. Completo. Viu? Se você puder fechar seus olhos, vamos começar. Eu vou orar por você.
Não sei se você consegue se apoiar, mas se você conseguir, coloca a mão assim sobre a sua testa e repete comigo essas palavras que eu vou falar agora, tá bom? E repete em voz alta. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra os meus olhos espirituais, que eu possa enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, que eu possa enxergar tudo aquilo que o Senhor quer fazer em mim, que eu possa enxergar os caminhos que eu tenho andado e que não te agrada, Pai. Que eu possa ter uma mente completamente transformada e renovada agora, em nome de Jesus. Pai, renova minha mente, renova meus pensamentos, transforma minha vida por inteiro, Jesus. Eu quero me desprender, Pai, de todos os caminhos errados, de todos os comportamentos, de todas as atitudes. Apaga da minha mente, Pai, em nome de Jesus, todos os comportamentos e padrões que eu adquiri da minha infância, da minha adolescência, e que eu fui acreditando que era verdade para a minha vida, e que hoje tem destruído os sonhos do Senhor, tem destruído os planos do Senhor para mim. Pai, transforma meu comportamento, eu te peço em nome de Jesus. Coloca a mão na sua garganta e repete assim comigo: Pai, traga doçura nas minhas palavras, eu te peço em nome de Jesus. Muda as palavras que saem da minha boca. Não me permita falar palavras ruins, palavras pesadas, palavras destrutivas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu marido, sobre a minha área financeira, sobre a minha saúde. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me dê palavras novas, palavras de vida, palavras doces. Faça de mim uma boca santa do Senhor. Me torne uma profeta do Senhor. Me faça declarar palavras de bênção sobre a vida das pessoas, sobre a minha casa. Pai, eu te peço em nome de Jesus, toca todos os meus órgãos, todas as minhas células. Restitui, me dá um corpo novo, me dá uma mente nova, me dá atitudes novas. Eu vou te pedir agora para colocar a mão sobre a sua barriga, sobre o seu útero, sobre o seu ovário, a região pélvica. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu declaro um alinhamento do meu estômago, do meu intestino, do meu rim, do meu útero, do meu ovário. E eu dou uma ordem em nome de Jesus. Se alinhe à palavra de Deus. Se submeta à palavra do Senhor. E eu declaro cura. Cura na mais profundidade. Se tiver uma célula danificada, se tiver um desajuste, que seja curado agora em nome de Jesus. Que seja transformado agora em nome de Jesus. Vai repetindo comigo, por favor, em voz alta. Dê uma ordem, intestino. Se submeta à palavra de Deus. Receba o sangue de Jesus, passando por cada detalhe.
e vá se ajustando, vá se alinhando e fluindo normalmente. Agora eu vou te pedir para você colocar a mão nos seus ombros e se abraçar assim. E orar: Pai, tira esse peso das minhas costas, eu te peço, por favor. O peso de querer fazer tudo perfeito. O peso de querer sempre ter razão. O peso de querer sempre provar algo para os outros. O peso de querer controlar o meu marido. Retira, Pai. Retira de mim o descontrole financeiro, o consumo excessivo. Eu te peço em nome de Jesus. Retira o peso que eu tenho de querer carregar toda a minha família nas costas, como se fosse responsabilidade minha. O medo que eu tenho de ser julgada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Em nome de Jesus eu te peço. Agora coloca a mão no seu coração, em voz alta, e fala assim: Pai, o Senhor sabe quantas pessoas passaram pela minha vida e me magoaram, me usaram, me enganaram. O Senhor sabe quanto dói. Quanto dói ser abandonada pelo pai, ser rejeitada pela mãe. O Senhor sabe o quanto dói ser menosprezada, ser diminuída, ser humilhada. O quanto dói ver que pessoas que eu amo não acreditam em mim, não acreditam na minha capacidade. E eu quero dizer em nome de Jesus que eu perdoo todas elas. Eu não vim nessa terra para provar nada para ninguém. Eu nasci porque eu fui chamada pelo Senhor. Eu fui escolhida pelo Senhor. E eu sei que nesse lugar de dor, o Senhor já está gerando um lindo testemunho. Eu sei que é questão de tempo para eu viver o novo do Senhor, para eu ver os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas. Por isso eu te peço em nome de Jesus, fortalece meu coração, para que eu não desista no meio do caminho. Fortalece meu coração para que eu não venha sentir medo. Eu quero dizer, Jesus, que eu entrego a minha vida nas tuas mãos nesse momento. Eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. E eu aceito o Senhor como Deus da minha vida. Por favor, habita em mim. Mora em mim, faz tudo novo de novo. Eu tenho grandes expectativas de um novo tempo. Em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Eu vou continuar orando por você, Pai. Eu quero te pedir de uma forma especial que o Senhor venha retirando toda a afronta, Pai, do inimigo sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro em nome de Jesus ela tendo sonhos com o Senhor, ela dormindo nessa noite e apagando na sua presença de uma forma profunda, num sono restaurador, Pai. Eu declaro em nome de Jesus ela cheia do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a sua casa guardada pelo Senhor. Eu declaro em nome de Jesus o seu casamento sendo restaurado e transformado agora. O Senhor transformando
as suas palavras. Você pode ter certeza que você já está saindo desse encontro hoje completamente diferente. Não crie expectativas do que ele vai fazer na sexta-feira, na quinta-feira. Tenha convicção de que ele já te transformou e ele já está te chamando de um novo nome. Você já não é a mesma pessoa que entrou aqui. Não espere um rasgar de roupas, não espere um grito, não espere algo sobrenatural. É na simplicidade. É na simplicidade que o Senhor te transforma. Ele age em todos os lugares, de todas as formas. Jesus é simples. Ele se mostra simples para você o tempo todo. Pode criar expectativas do que você vai viver nos próximos dias. Vai ser lindo. A sua casa vai ver, sua família vai ver, seus filhos vão ver. Eu vejo a sua casa completamente tomada de paz, como uma fumaça branca da presença de Jesus invadindo a sua casa inteira, 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 inteira. Ele te enchendo de amor, Ele te enchendo de paz, não só na sua casa, você inteira. Você vai acordar amanhã e você vai falar, parece que eu dormi no colo de Jesus. Eu te vejo literalmente no colo dele. Você é tão especial para ele, você é tão amada por ele. Ele está tão feliz com você, com a sua busca. Ele está tão feliz, tão feliz. E ele diz, eu tenho bons planos para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu não vou punir você. Eu não sou de punir ninguém. Eu só tenho amor, alguns reajustes para ficar ainda mais bela. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor fez. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como foi para você? Ai, que delícia. Nossa, eu vi a casa de cada uma de vocês, assim, tomada de uma fumaça branca, assim, ó. De paz, paz, muita paz, muita paz, muita paz, muita paz. Nossa, que coisa mais linda. E você, assim, numa mansidão, numa serenidade de te olhar e as pessoas ao redor assim, o que aconteceu com ela? E você acordando amanhã, assim, nessa mesma paz, nesse mesmo descanso. Que coisa mais linda, mais linda. Agora, a fumaça da sua casa inteira, inteira da presença de Jesus. Foi muito lindo, foi muito lindo, muito lindo. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui. Tá todo mundo fazendo jejum, então ninguém come, né, por agora. Eu tenho 45 minutos, para mim agora são 7h15, então eu tenho que comer rapidinho, que é até 8 horas. Para quem tá aqui pela primeira vez, o jejum você pode começar agora, você faz um jantar, aí amanhã de manhã você acorda, toma bastante água, toma seu café, seu chá, não pode usar açúcar, não pode usar adoçante. Aí quando for meio-dia você quebra o seu jejum, começando por legumes, verduras e aí proteína. Depois você vai pro carboidrato, que é uma batata, uma mandioca. Aí à tarde você faz um lanchinho de frutas, ovos ou frango desfiado ou carne moída, e à noite, até as 8 da noite, você come. Os alimentos que estão permitidos
Legumes, verduras, frutas, proteína como carne, ovo, frango e peixe. Nada além disso. Nem arroz, nem feijão dessa vez tá podendo. Tá bom? Então, você janta agora, vai até meio-dia. Não tem problema do seu horário aí já ser 9 horas da noite. Mas o jejum é de 8 da noite até meio-dia. Tá bom? Quem tá acostumado a treinar em jejum, treina. Se não, toma um litro de água com uma pitadinha de sal integral. Que aí vai te dar um up para você poder treinar. Não treina tão pesado, pipoca não tá permitido. Só legumes, frutas, verduras e proteína, tá bom? Nem pão, nenhum tipo de farinha. A primeira, peraí que agora vai ser difícil para eu achar. A primeira passagem que eu li para vocês, eu perdi. Eu vou ter que assistir a live. Ah, não, achei. Deuteronômio. Peraí que eu dobrei aqui. Deuteronômio. Eu anotei aqui. Capítulo 5, versículo 28. Do 28 ao 32. Tá bom? Deuteronômio. Do capítulo 5, versículo 28 até o 32. Eu vou ter assim, ó, pedir a Deus uma palavra para a live de jejum com propósito. E aí vocês me entregaram. Não é o jejum de Daniel, tá? Esse é o jejum nosso. O de Daniel era só legumes, frutas e verduras. O nosso é com proteína, tá? Então faz sempre o seu jejum. Não pega os jejuns da Bíblia. Adapta o seu, entendeu? Para ser o seu especial com Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Se você puder chamar amigos amigas para estarem aqui amanhã, vai ser maravilhoso. Daniele, como que você sabia as instruções de Deus para abrir mão do Midas? Buscando relacionamento com ele foi falando, ele foi dando direção. Até então eu tinha achado que era só uma pausa ali num primeiro mês. Eu não tinha entendido ainda completamente que era para eu poder entregar. Até que Deus começou a falar, eu quero você voltando para sua casa, para os seus filhos. Você não pode ganhar dinheiro. Então eu fui buscando. Quanto mais você vai buscando, mais ele vai revelando para você, entendeu? Só que assim, uma coisa que eu queria que você entendesse, não compara o meu processo com o seu. Porque o Deus da minha vida era o dinheiro. Então Deus tinha um processo específico para tratar comigo. Às vezes com você pode ser diferente, às vezes pode ser o mesmo. Às vezes o seu trabalho está em primeiro lugar, ao invés de estar a sua família, ao invés de estar ele. Então tem alguns desajustes, ele vai fazer de forma diferente, entendeu? Então não pense que a forma de tratar, Deus tem suas multiformas, ele age de forma diferente com cada pessoa. Mas vai orando, né? Vai entendendo, vai discernindo. Por exemplo, agora, o que a gente está vivendo em especial aqui, eu e o Rodrigo, é algo que tá custando muito, que assim, a gente nunca imaginou que ele fosse pedir isso. Nunca. E não tem alguém parecido que a gente possa olhar e falar, Deus já agiu assim. Então, ele pediu de forma específica. E sabe como que eu ouvi a primeira direção que ele deu? A gente estava saindo da igreja num domingo, acho que já tem uns 2 meses. O culto, a pregação tinha sido sobre gratidão. Sabe aquele cara, eu esqueci o nome dele, o Salvaon, ele que canta aquela música dos vales. Deixa eu botar isso aqui pra vocês poderem ouvir. Eu não tô com pressa não, tá? Se vocês quiserem ficar aqui, a gente continua conversando. Salvaon, como é o nome? Cover. Aqui, ó. Dos vales só sua vista. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. As colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximou. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem meu socorro. E ele vem saltando, ele vem
Adoro. E aí ele tinha pregado lá na igreja, ele tinha pregado sobre gratidão. Sobre gratidão. É um domingo normal, né? Eu nunca vou para a igreja para me encontrar com Jesus. Nunca vou. Eu sempre levo Jesus. Então eu não projeto na igreja o meu encontro com o Senhor. Eu me faço ser morada dele o tempo inteiro. E aí nesse dia tinha sido o culto, né? Tinha sido maravilhoso e tal. E aí quando a gente está voltando no carro, grava essa história, nós temos 2.300 pessoas, então daqui a um tempo vocês vão falar assim, nossa, bem que a Adri tinha falado e tal. E aí eu tava muito quieta no carro, e são 45 minutos, quase 50 minutos até a nossa casa. E aí Rodrigo falou assim, minha vida, aconteceu alguma coisa? Você tá quieta? Aí eu falei assim, Jesus está falando alguma coisa comigo. Deixa eu entender. Aí Jesus começou a falar, claramente. É como se fosse uma voz que você ouve, mas você não ouve, e é dentro do seu espírito, e ele começa a falar. Aí você pensa assim, Dri, mas e se for o diabo? O diabo, ele sempre vai entregar seus prazeres. Ele sempre vai te falar coisas que vão saciar o seu ego, sua vaidade, seu orgulho. Ele sempre vai te seduzir para esse lugar. Jesus... Ah, tá.